Olá, olá, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um encontro, mais uma reunião e hoje nós vamos estar falando sobre um tema bem interessante. Eu estar já convidando aqui a minha convidada que vai participar comigo. Bom, pessoal, vamos chegando aí. Você que está entrando, vão compartilhando aí. Ó. Aí, ó. Oi, Aline. Boa noite. Oi, boa Como é noite, ver? tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. E aí? Tá ansiosa, nervosa? Ai, tô ansiosa, minha primeira live, tô ansiosa. Que legal. É isso aí. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, né? Um tema aí que as pessoas às vezes nem percebem que pode ser usado na empresa, né? E hoje nós vamos fazer uma sincronia ali de, de comparações com duas ferramentas que existe aí, que está disponível no mercado, só que poucos falam, né, dessa junção ali da qual nós vamos estar falando. Antes de estar passando a palavra para você, eu quero estar fazendo uma apresentação para aqueles que estão vindo do perfil da Aline, né, que tem muitos ali que não me conhecem. Então, eu sou o André, da LID, Soluções Empresariais, né? Nós somos uma empresa de consultoria e o nosso objetivo é trazer soluções. Hoje nós estamos aqui trazendo uma solução, uma das soluções, né, para os empresários que está relacionado ao comportamento humano, ou seja, com os temperamentos, com os perfis de caráter, né, que nós vamos estar falando mais um pouquinho. Então, a LIT ela tem esse objetivo de trazer não só a questão de gestão empresarial, liderança, né, através de tudo aquilo que nós carregamos, mas outras ferramentas também, como contratação de pessoas, né, profissionais, sem CLT e sem cometer fraude, que é uma questão que nós vemos no nosso dia a dia, muitas pessoas fazendo sobre isso. E diante disso, onde nasceu aí essa oportunidade para que nós pudéssemos estar juntos aqui com a Aline, né, compartilhando aí do conhecimento e das experiências. Bom, para aqueles que estão entrando agora, né, então, como eu disse, meu nome é André, estamos aqui hoje com a Aline, né, que é psicanalista, né, de formação, e eu quero passar a palavra para você, Aline, né? Desde já muito bem-vinda aqui, né? E que nós possamos aí fazer uma boa dupla, né? Nessa live aí. E faça a tua apresentação ali, né? Fala aí quem é a Aline, né? E, enfim, conta um pouquinho mais aí. Bom, então, meu nome é Aline Martins, sou psicanalista clínica, mas sempre fui empreendedora, né? Então, eu empreendo aí desde os meus 22 anos. Eu e meu esposo, né, a gente tem uma empresa que foi onde a gente se conheceu, né, André? Então, o André veio Sim, prestar a consultoria pra gente e foi muito edificante para nós. E assim, então eu sempre trabalhei nesse ramo de empresa, né? Sempre empreendendo. Só que eu tinha muitas dificuldades, né? Então eu caí aí no mundo da terapia. E, e me desenvolvi muito através da psicanálise. Então hoje eu sou psicanalista de formação. Estou iniciando aí, né? Acabei de concluir o meu curso. E eu tô levando dois cursos juntos, que é a psicanálise clínica e a formação pelo Corpo Explica, né, que fala sobre os traços de caráter. E eu acredito que essas técnicas ajudam você a se conhecer melhor. E com sim. isso, ajuda as relações dentro da empresa. Porque a partir do momento que você se conhece e conhece o outro, você consegue se relacionar melhor. Porque, Sim. assim, dentro do empreendedorismo, essa era a minha maior dificuldade.
Legal. Então, e como você bem disse, né, é, a gente se conheceu justamente, né, por uma parceira, né, que foi uma pessoa que te acompanha, né, que você já e que me indicou para você e foi onde a gente começou a estar aplicando ali os conhecimentos e se desenvolvendo, né? Para aqueles que não conhecem, a Aline é a esposa do Bambam, da Bambam Diesel, né? A Aline estava ali na gestão, né? Quando ela me encontrou, ela estava na gestão da empresa e depois, por um período ali, né? De transformação, de alterações, né? De situações ali, você decidiu tomar um novo rumo, né? E foi uma virada de chave, um momento que você decidiu a fazer algo novo, né, Aline? Que também não é tão simples e não é tão fácil para as pessoas fazerem isso, né? Você teve coragem de mudar de direção, né? Vamos colocar assim, sem perder aquela veia de empreender, né? Que é o que você está fazendo agora, né? Empreendendo e colocando em prática ali, né? Todo o conhecimento que você tem para poder levar soluções, né? E ajudar outras pessoas ali, principalmente nessa questão emocional, que é fundamental, né? Eu tinha muita dificuldade dentro da empresa nessa questão. Então, eu fui procurar conhecimento, né? E eu encontrei uma psicanalista, né? Que foi a pessoa que me ajudou. E eu gostei tanto da técnica, teve tanta transformação na minha vida, né? Que eu quis levar isso para outras pessoas também. Porque eu não tinha esse conhecimento. Eu não sabia disso, né? Que existia ali uma técnica que você ressignificava sua vida, que existia um inconsciente, né? Eu não sabia. Então, através de toda essa cura, essa transformação que eu tive na minha vida, hoje eu tenho interesse em levar para a vida das pessoas. Porque eu também não conhecia, eu também não tinha esse conhecimento, né? Então, eu fui buscar me conhecer, saber quem eu era. E a psicanálise é isso, né? É primeiro através da gente, para depois para o outro. E eu acredito que levo isso hoje como missão mesmo. Levar conhecimento para as pessoas, para que elas se entendam. É isso aí, legal, né? Quando a gente tem essa direção clara, né, o propósito, aquilo que a gente faz não se torna um peso, né? Mas se torna algo gostoso de ser feito, mesmo que seja difícil, mesmo que seja pesado até ali, né, dentro das situações, porque quem está ali no mundo empresarial, no mundo corporativo, né, como você esteve ali muito presente, num ambiente de muita complexidade, de muitos problemas, né, e ainda por cima tendo que fazer a gestão de casa e da empresa e de outras situações, se você não tem essa maturidade para buscar ajuda, a pessoa começa a travar ali, né? Ele se auto-sabota, né? Porque nesse caso ele não consegue pegar as direções ali, para onde eu vou, né? E dentro disso, né? Hoje o tema aqui é o que o seu corpo e a sua personalidade dizem sobre você. Então, a gente vai estar falando sobre isso, né? O que o corpo e o que a personalidade de cada um pode dizer e pode estar refletindo no dia a dia. Porque, às vezes, o próprio corpo ali está gritando ali, né, uma urgência ali, e que a pessoa que está ali, às vezes, nós estamos falando aqui, né, num perfil aqui empresarial, para pessoas que empreendem, e para pessoas que, às vezes, nem empreendem, mas um dia têm desejo ou vontade. Ou seja, esse conhecimento ele cabe em qualquer ambiente, né? Seja em casa ali. Então, essa pessoa pode fazer essa leitura, né? E hoje nós vamos estar falando isso. E dentro daquilo que nós vamos estar falando, eu gostaria de começar, né? Ouvindo você falar ali sobre, né, o perfil ali que você vai estar falando, que é o esquizoide, né? E aí eu gostaria de saber
como que esse perfil ele nasce, como que funciona, né, esse perfil de caráter ali, para que a gente possa fazer essa leitura, né, e quais são os sinais que ele dão ali, que eles dão, para que nós possamos entender. Tá. Então, vamos lá. Essa técnica ela vem através do Corpo Explica, né? É uma formação onde a gente aprende a analisar o corpo, análise corporal. Então, a gente analisa o corpo, o formato do corpo. Então, cada dor, ela vai significar algo, ela vai ter capaz de transformar algo no seu corpo, a partir das formações. Então, ela tem uma sequência de traços, né? Então, isso ocorre no nosso sistema nervoso central, né? Conforme o nosso sistema nervoso vai se desenvolvendo, ele vai moldando o nosso corpo, né? Através dos neurônios ali, as sinapses que são feitas ali dentro do nosso corpo. E cada fase tem sua sinapse. Então, é formado ali dentro do sistema nervoso central e vai formando cada parte do corpo. Então, essa que a gente vai falar primeiro é o esquizoide. Então, ele tem a formação dentro da vida, no começo da vida, dentro do útero da mãe. Né? Na gestação ali, ele já começa a ser formado. Dentro do corpo. Dentro do útero, a vida uterina. Então, ele vai até o primeiro mês de vida. Então, ali é formado a nossa cabeça. Né? Então, a nossa energia para formação, a maior energia que o corpo demanda nessa época é para a nossa cabeça, nosso cérebro, né? Então, se eu tenho uma dor nesse momento dessa fase, eu vou ter a minha energia voltada para a cabeça. Se concentra na hora ali, né? Se concentra toda na cabeça. Então, quando você olha para uma pessoa e você vê que ela tem bastante, você olha para ela e você identifica que a energia dela está na cabeça, né? Você consegue ver aquelas pessoas com o rosto largo, grande, a testa avantajada, o olho mais esbugalhado para fora, a boca mais fininha voltada para dentro, o corpo. Aí, como nesse processo de formação, a energia ela vai toda para a cabeça, o corpo ele fica franzininho, sabe? Aquela pessoa que tem o corpinho mais franzininho, mais magrinho. Parece que o corpo dela foi montado por pedaço. Tipo assim, parece que grudou um braço aqui, aí o outro braço ficou mais torto aqui. Por quê? Porque a energia não foi demandada para esse corpo. Entendi. Então, assim, até um mês de vida, ela é formado essa parte. Então, mas o que a pessoa sente para que a energia dela fique na cabeça? Rejeição. Então essa trauma se registra ali e não fica só interno, né? Então, nesse caso, ela se expressa na própria estrutura óssea, então, né? É a dor que a criança sente. Então, né, hoje a gente estuda, né, a psicoembriologia também dentro da psicanálise, que tudo que a mãe sente fora é internalizado dentro do útero. Porque quando essa mãe sente algo, esse útero, ele contrai. Esse útero, ele tem menos sangue. O corpo, ele manda pouco sangue para aquele útero fica enrijecido, ele fica duro, ele fica frio, né, também. Então, assim, tudo que a gente estuda dentro dessa técnica tem artigo científico que comprova. Então, o útero, ele fica gelado, ele fica frio, ele contrai, né? Então, a criança sente. Então, assim, pode ser que essa mãe não rejeite essa criança, mas a criança sente-se rejeitado. Por quê? Por conta do que a mãe passa na gestação. Entendi. Porque as sensações, né, que a mãe está sentindo, ela transmite. Na verdade, nessa gestação dela ali, as vontades, acredito que até os pensamentos interferem, né? Porque está sendo, uma vida está sendo gerada ali, né?
Isso. E é interessante isso, né? Porque os traumas e os impactos, né, que ela sofre ali no momento, então faz com que esse ser ali, ele nasça, né, diferente. Então, não tem nada a ver com a questão genética. Então, é Não, mais pela própria gestação mesmo, né? sim, pela própria gestação. E assim, o que que acontece também? Às vezes essa mãe, ela também sente rejeição por ela mesma, né? Então, às vezes ela tem o bebê, então ela se sente insegura, né? Entendi. Então ela é uma pessoa que ela não tem segurança, nem para ela mesma, né? Então ali ela tá grávida. Aí quais as sensações que essa mãe vai ter? Então essa mãe ali ela vai ter medo, ela vai ter muita preocupação, né? Ela vai às vezes ela vai aquele marido às vezes não dá atenção suficiente para ela, às vezes até dá, mas para ela não é aquele suficiente, porque às vezes ela também tem rejeição. Então, qualquer coisinha, ela vai sentir aquela dor da rejeição que tem nela também. Então, isso vai acabar também passando para a criança. Entendi. E essa característica do esquizoide, assim, depois que ele. Quando é adulto, eu acredito que é mais fácil de você fazer uma leitura, né? Tem como observar numa criança, assim, o perfil dela, Tem. ou, Aline? Então, Né? dentro dessa técnica, até os 7 anos, ela já tem as dores dela toda formada. Que Até os legal. 7 anos, são as fases, né? Então, nessa Ah, fase, por exemplo, uma criança ali passou da fase do oral, que é a próxima fase, né? Então, quando ela tiver ali entre 2, 3 aninhos que ela começar a andar, a gente já consegue ver a questão do esquizoide. Porque é uma fase que já se passou. Então, a gente já consegue ver ah, esses traços na criança. então, nesse caso, que, nem, por exemplo, se a criança ela nasceu, já está andando ali, independente do que acontecer ali no ambiente, a estrutura dela, o perfil dela já está moldado, é isso? Isso. Só que assim, por exemplo, entre essa fase uterina e até o mês de idade, se ela tiver um traço forte de esquizoide, esse traço vai ficar nela. Ali a energia na cabeça, porque isso já concretizou, essa dor já é dela. Só que ela vai Entendi. passando por outras fases até dar os 7 anos. E essas outras fases também vai moldando o corpo, Ah, tá. Que né? Então, interessante, por né? exemplo, às vezes ali ela tem energia na cabeça. Ela é um esquizoide, tem aquela energia na cabeça, o corpo franzininho. Mas ela vai passar pela fase do oral, que é a fase do abandono. Então, ela vai ter algo no corpo dela da fase oral. Então, pode ser que aquele corpo franzininho fique um pouquinho mais gordinho, porque ali traumatizou também um trauma nessa fase oral. Então, ao longo das fases, essa criança ela vai transitando entre uma fase e outra. E conforme ela vai crescendo, esses traços vão sendo formados na vida dela até os 7 anos. Ah, tá, entendi. Então tá. É interessante, tô vendo aqui, ó, que o esposo entrou, teve o pessoal entrando aqui. Gente, vocês que estão entrando ali, ó, compartilha aí, pega esse aviãozinho aí, ó, indica aí para alguém que precisa estar aprendendo um pouquinho, né, sobre esse conhecimento aqui. Nós vamos estar fazendo uma série aqui de lives, né, falando aqui sobre o perfil de caráter, né, que todos nós temos e sobre os temperamentos. Então, vai dando um coraçãozinho aí, né, tudo aquilo que todo mundo já sabe, né, para engajar aí e para chegar mais longe aí nessa live. Hoje nós estamos falando aqui que o seu corpo e a sua personalidade, né, fala sobre você, e a Aline está falando aqui um pouquinho sobre o esquizoide, né? Esse perfil aí que todos nós temos e nós precisamos entender para nós melhorarmos nos nossos relacionamentos, né? Interpessoais e também no nosso trabalho ali. Isso é muito importante. Então, é interessante isso, né? E o esquizoide, o Aline, depois de adulto, qual que é a maior dor que ele tem, assim, no dia a dia, né? Não sei, na escola, ou no trabalho, ou mesmo a criança sendo ali, de repente nós temos a mãe, o pai aqui que está assistindo,
participando da live aqui, como que ele pode estar interagindo com esse perfil, seja na infância, na adolescência, ou até mesmo um profissional ali que tem um perfil desse que possa identificar dentro da empresa? Então, a maior dor desse traço, que é o esquizoide, é a dor da rejeição. Então, a dor da rejeição e do abandono, ela é a dor que mais dói emocionalmente. Então, são Entendi. pessoas bem feridas, né? E o esquizoide, ele tem um funcionamento, né? Ele não gosta de muita gente, né? Ele não gosta de ficar no meio de pessoas. Ele é aquela pessoa, não tem aquela rodinha, tá todo mundo na rodinha ali, a pessoa tá no cantinho dela. Então, Ah, ele é assim. Ele não gosta de exposição, né? Então, você precisa respeitar o momento que ele precisa ficar sozinho, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho esquizoide. Ele chega da escola, né? É um exemplo, tá, gente? Meu filho não é esquizoide, não. Mas ele chega da escola. Vamos supor que eu tenho esse filho. Aí ele chega da escola. Então, ele passou por um momento muito grande de exposição, né? Então, ele teve ali, ele foi obrigado a socializar com as pessoas. Então, ele chega em casa, ele quer o cantinho dele, a caverna, né? Então, ele quer ir para a caverna. Então, eu preciso respeitar esse filho. Aí, já pensou eu como mãe, fica ali, como é que vai a escola? Como é que você fez? Como é que você comeu? Não sei o quê. Então, ele não vai gostar, ele vai explodir. Porque ele sim. quer ficar sozinho. Então, não significa que ele não vá se expor. Ele pode sim se comunicar, ter amizades, mas ele precisa do momento dele de caverna, ficar sozinho. Entendi. E isso seja na infância, no Em qualquer adulto, fase. qualquer fase, E né? assim, e a criancinha ali de 3, 4 anos, onde ela começa ali a fase dos relacionamentos, que ela quer brincar, ela não entende. Aí o que que acontece? Vamos supor que você tem aquela criança ali com esse traço. Aí a criança começa a brincar, 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 só que daqui a pouco ela estressa, ela não quer mais brincar. Só que como ela não entende isso, ela tem medo de ir lá para a caverninha dela. Então ela começa a ficar chata, né? Entendi. Ela começa a brigar com as outras crianças, ela começa ali a arrumar uma confusão, rola ali com aquela criança. Então, eu, enquanto mãe, entendendo que meu filho tem esses traços, o que que eu preciso fazer? Tirar ele um pouquinho, deixar ele um pouquinho sozinho. Quando ele mesmo perceber que ele precisa voltar, ele mesmo sai da caverninha e volta. Esse é Legal. um padrão de funcionamento da pessoa que tem a ferida de rejeição. Ela precisa de um tempo sozinha. Entendi. E dentro de uma empresa, que nem, por exemplo, vamos supor que eu tenho um funcionário lá que tem esse perfil. É mais difícil ou é mais fácil de identificar? Porque, no caso, o adulto ele já vem com várias feridas, né? Com vários traumas. E aí, de repente, você fala com ele de uma forma que ele fica calado, ele não fala nada. E isso se caracteriza pelo fato dele ter esse perfil ou como que você me fala assim que eu identifico isso dentro da empresa? Porque na Então, a criança pessoa. é Uhum. o mesmo. Pode falar. Então, porque na criança ele fica lá quietinho, guardadinho lá. Agora, no ambiente empresarial, às vezes, você vai falar, ele não vai gostar. Só que daí ele não tem como se esconder, porque ele vai ter que se manifestar, né? Mesmo não gostando, mas ele vai ter que. Como que eu, como líder, como que eu identifico isso dentro da empresa? Sim. Então, assim, primeiro a gente precisa entender qual a função que ele tem. Então, por exemplo, se você tem um liderado seu lá, que ele tem essas características, tem que ver qual a função que ele tá. Por quê? Porque se ele tiver uma função com muita exposição, realmente ele não vai se encaixar naquela função. Ou para ele vai ser um esforço muito grande. Né? Vamos supor ali que eu pego uma pessoa com traço de esquizoide e eu coloco ela numa recepção, né? Onde ela tem que Matou, ficar. Matou. Então é onde ela vai ficar ali o dia inteiro tendo que dar risada, conversar, falar. Nossa, ela vai odiar, ela não vai desempenhar bem essa função, né? é isso aí. Então, ela pode até desempenhar, mas se ela souber quem é ela,
que ela tem isso, que ela precisa ali da caverninha. Não é que ela for dentro do banheiro lá e ficar 5 minutos dentro da caverna e voltar ali para a exposição. Porque é como se a caverna carregasse a bateria dela, né? Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tenho um liderado ali. Ele tem esse traço de caráter. Só que ele tá muito exposto. Aí eu vou lá como líder e exijo que ele fique mais exposto ainda. Então é onde ele vai entrar na dor. Por quê? A pessoa Porque a gente fala assim, ou a pessoa que tem os traços, ou ela tá na dor, ou ela tá no recurso. Então, quando ela tá no recurso, ela tá dentro das características dela. Quando ela tá na dor, significa que ela tá fazendo algo que não é da personalidade dela. Então, o esquizoide, ele é a pessoa da energia na cabeça. Então, por exemplo, quais que são as habilidades que ele tem? Ele tem ali criatividade, muita criatividade. Ele é uma pessoa que tem raciocínio lógico, ele é analítico, ele analisa uma situação muito fácil, ele pega as coisas muito rápido, não tem paciência com gente que demora para pegar as coisas, né? Então, assim, ele olha aquilo ali, ele já entende, porque a cabeça dele é muito rápida. E ele pensa, ele é aquela pessoa que tem aqueles pensamentos profundos, sabe? Aquelas pessoas que raciocinam bastante. Então, ele tem muita criatividade. Por exemplo, ele criou um projeto lá para você. Né? Por exemplo, vamos supor que ele é um arquiteto. É uma pessoa que é esquizoide dá um arquiteto e tanto. Porque ele vai criar aquela casa. Ele vai desenhar a cabeça dele ali. Ele vai olhar para você, você chegou lá, quero fazer minha casa. Ele vai ver você, ele vai falar assim, nossa, vou criar uma casa show para você. Ele vai ficar ali dentro dos pensamentos dele, dentro da cabeça dele, ele vai criar. Só que se ele chega num lugar que ele não consegue colocar a criatividade dele em prática, que as pessoas não ligam para a criatividade dele, ele vai entrar na dor, né? Entendi. Que é onde a gente fala. Então, a pessoa que ela tá na dor, ela vai querer ficar o tempo inteiro isolada na caverna, né? Porque é como se ela entrasse dentro do mundo dela, né? Aquela pessoa que vive ali no mundo da lua, que não presta atenção em nada, que vai longe, sabe? E daí ela vai criar um medo de se relacionar com as pessoas. Porque o que ela vai entender? Nossa, as minhas ideias não são aceitas, né? As pessoas não me aceitam do jeito que eu sou. Como ela tem a ferida de rejeição, o que ela vai pensar? Nossa, as pessoas não gostam de mim, né? As pessoas não me acolhem, né? Então ela vai entrar naquela tristeza profunda, naquele pensamento profundo e ela vai se isolar cada vez mais. Então, onde a gente fala que ela entra na dor, né? Ela vai estar dentro da dor dela. Então ela vai ficar isolada, ela não vai querer conversar com as pessoas, ela não vai desempenhar a função dela bem. Então, como que eu trago um esquizoide ali para perto de mim, que eu sou um líder e eu quero trazer esse esquizoide junto comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou validar as ideias dele, né? Porque ele também tem um defeito. Ele cria as ideias, né, da cabeça dele ali, só que como ele vive dentro da cabeça dele, ele acha que aqui já tá tudo feito, criado. Ele não tem força para executar, porque o corpo dele é franzininho, ele não tem execução, né? Então, o esquizoide geralmente ele vai ter ideias, ele vai criar algo incrível, só que ele não vai ter força para executar, né? Então, se eu tenho um esquizoide dentro da minha empresa, eu vou escutar ele, vou aproveitar as ideias que ele tem. Legal. Porque ele vai ser uma pessoa assim, excelente para criar as coisas. Muito bom, né? Então, dentro disso, né? Você falou já bastante aqui do esquizoide. E quando a gente começou a planejar de estar fazendo essa série de lives juntos, eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque na análise do comportamento humano existe várias ferramentas, né? Como analista comportamental por formação também, formação no DISC e em outras ferramentas, uma coisa que eu sou apaixonado é pelos temperamentos. Por quê? Porque eu entendi o meu próprio temperamento. E quando eu percebi o quanto o meu temperamento prejudicava o outro, às vezes incomodava o outro, e às vezes me limitava em algumas situações,
eu comecei a modular e trabalhar isso. Então, eu sou apaixonado por estudar o comportamento humano, principalmente a questão do temperamento. E como eu tenho me aprofundado nesse assunto, eu tenho pesquisado bastante sobre isso. E dentro do estudo dos temperamentos, né, quando você começou a falar, esse perfil de caráter, né, que vem do Corpo Explica, né, que você já mencionou, ele é próximo ao melancólico, que ele tem traços similares também. São ferramentas distintas. Nós sabemos que eu já vi algumas pessoas misturando conhecimento, né? Nada contra, mas achar que o corpo explica, os temperamentos, as linguagens de amor e outras ferramentas mais que existem por aí, que outras que irão surgir, né? Eles acham que, por ser analista comportamental, é tudo igual. E não. Cada ferramenta tem o seu propósito, só que nada impede de que nós possamos fazer essa junção para trazer o resultado para o nosso cliente ou para quem está sendo assistido ali, para que a gente possa fazer essa pessoa evoluir e se desenvolver e crescer. E dentro disso, quando você falou aqui, começou a dar os traços, né, de caráter do esquizoide, eu vi que há muita semelhança no melancólico, porque o melancólico também, ele além de ser perfeccionista, né, ele é muito analítico. Então, ele é um perfil que ele pensa demais e executa de menos. É a pessoa pessimista, ou seja, tudo que você vai falar, ela faz. Uma coisa que você pode ter certeza que o melancólico, que as pessoas acham que pelo próprio nome, né, a melancólica é a pessoa chorona e tal. Faz sentido, ela é mais sentida. Né? No caso, ela tem uma sensibilidade um pouco mais apurada, mas ela não é chorona como todo mundo acha. Né? Por quê? Porque ela tem medo do julgamento. Ela é extremamente medrosa. Então, o melancólico, que tem muita semelhança, né, com o esquizoide, ele tem essa dificuldade de expressar emoções, né? Ele vive num mundinho ali fechado, ele também é introvertido, ele não gosta de multidão, né? Então, é interessante. E dentro do ambiente de trabalho, né, ou na própria ambiente, né, social que você está frequentando, é importante a gente entender isso, porque a gente melhora os relacionamentos. Só que, acredito que, como os perfis de caráter, né, os temperamentos, ele tem os pontos positivos e os pontos negativos. E eu entendendo os meus pontos fortes, né, vamos colocar assim, e os pontos fracos, eu comecei a moldar, né, naquilo que eu era fraco, num temperamento mais forte, um ponto positivo ali. Então eu consegui fazer isso, né? Eu consigo, e isso é algo que é trabalhado. Para as pessoas que estão nos vendo aqui, fica a dica, né? Que esse conhecimento, para você fazer a leitura, ela tem que ser exercida. Não é verdade, Aline? Tem que colocar em prática, né? Porque não adianta você saber sobre o perfil do esquizoide e ficar nisso e não observar, não refletir. Agora eu entendi o que a Aline falou ali, né? Ou de repente ali, eu não sei, de repente tem alguém ali, né? Tá alguma grávida aí, né? Então passa ali o vídeo pro marido, fora. Dá uma atenção especial aqui. Né? Até mesmo o gestor, o líder, né? Se você de repente está trabalhando aí, manda aí pro teu gestor aí o vídeo, fala, olha, você tem influência aqui na vida do meu filho mesmo, sem saber. Então, olha que interessante, né? Quando a gente consegue fazer uma análise do ambiente, como que as coisas começam a criar um corpo e uma consistência, né?
Sim, é que nem o exemplo que eu usei mesmo. Você colocar um esquizoide ali para atender seus clientes, ele vai espantar seus clientes, né? Não vai dar certo. Exatamente. Ou ele vai fazer um esforço ali muito grande. Então você precisa trocar essa pessoa de lugar. Porque assim, ela pode desenvolver isso? Pode. Só que isso vai custar um preço muito alto para ela. Então, esse ambiente, essa profissão, é uma profissão desfavorável para o esquizoide. Então, qual que vai ser ali a profissão dele? Ah, é planilha, trabalho sozinho, às vezes até mesmo ali um escritor, um filósofo, um engenheiro que cria as coisas, né, que faz projeto. Então, assim, depende, você vai criar ali as suas habilidades que você mais gosta, mas a sua habilidade não é exposição. Mas, às vezes, pode ser que ele tenha ali a personalidade esquizoide, o traço, só que também tenha outros, que também vai ajudar. Porque dentro do Corpo Explica, a gente não tem um traço só, né? A Ah, gente isso que eu ia transita perguntar. entre os cinco. Isso. A gente transita entre os cinco. Aí vamos supor que ele tenha esquizoide com oral. O oral ele é extremamente comunicativo, ele é uma pessoa que conecta. Então, por exemplo, eu tenho esquizoidia com oral. Então eu vou sim me conectar, mas com algo que me interessa, né? Então, o que Uhum. não me interessa vai ficar desconectado para mim, que para mim não vai fazer importância. Mas para o oral já vai fazer essa importância da conexão, né? Então nós somos a mistura dos cinco traços. Então, às vezes Legal. eu tenho sim, às vezes pode ser que eu tenha uma personalidade esquizoide, mas eu tenho uma outra junto, que pode ser que amenize isso, entende? Entendi. Legal. Então, é interessante, porque é que nem os temperamentos. Eu ia fazer a pergunta, mas você já respondeu. Que nem, por exemplo, os temperamentos também. Nós temos os 5 temperamentos e um predomina. Né? Que nem no meu caso, eu já tenho o meu predominante, que é sereno. Só que, entendendo o meu próprio temperamento, eu comecei a modular em outro temperamento, que é o forte. Né? Então, assim, tem momentos que eu vou agir, né, como sereno, e tem momentos que eu vou agir como um forte colérico. E é interessante porque o esquizoide, ele tem o mesmo perfil do melancólico, porque o melancólico, o perfil de trabalho dele é escritório. Então, assim, você quer ter sucesso na tua empresa ou na tua profissão, se você identificar, né, o seu próprio temperamento sendo assim, você vai se dar muito bem, exatamente isso, com a questão de área financeira. Né? Eu atendi uma empresa próxima aí à empresa de vocês, onde a esposa era melancólica e o esposo forte colérico. Então, essa mistura, né, de extremos, porque daí nós partimos para o extremo. O forte, que é o forte colérico, ele não tem medo de arriscar, e o melancólico é medroso, por excessivo. Né? Ele é uma dos pontos negativos dele, é a excessividade da negatividade. Então, ela tinha muito medo de faltar dinheiro e ele tinha muita coragem de gastar dinheiro, né? Então, assim, quando eu entrei entendendo os temperamentos dentro da empresa e o papel dela e o dele, e mostrando para os dois os pontos fortes de cada um e os pontos fracos, eles entendendo, houve um equilíbrio. Porque é interessante, porque tem momentos que o medroso vai ter que chegar para o corajoso e mostrar para ele algo que ele não está vendo. E tem hora que o corajoso demais, né, ele vai ter que mostrar um ponto de vista que o medroso não está vendo, né, que é o caso do melancólico. O melancólico, os temperamentos, ele é o mais medroso, né, ele tem medo excessivo. Então, se você chega com uma solução, ele vai falar, e se? Né? Ele sempre está falando, e se? Você chega à solução, ele cria um outro problema, né? Mas ele é um excelente acabador, então, assim, ele vai fazer com muita excelência. Então, se você pedir para um perfil, né, no caso de temperamento do melancólico, ele vai ser um excelente né, um profissional ali, porque ele vai fazer com muita excelência. Né? E ele vai se dar muito bem na área financeira, na área, né, administrativa. Por quê? Porque ele gosta de ambiente fechado, ele gosta de se sentir Isso. protegido. Uhum.
você falou, se você colocar ele ali na recepção, você matou o profissional. Não, ele não vai se dar bem. É isso aí. Né? Então, é interessante. E até mesmo dentro das amizades, né? Que nem você falou, é dentro do relacionamento. Porque às vezes, vamos supor que você tem um marido oral, né? E o oral, ele gosta de estar pertinho, ele gosta de colo, ele fica conversando, ele fica, né, ali pegando na pessoa. E o esquizoide não gosta, né? E às vezes o oral ali pode se sentir rejeitado. Falar, meu marido não gosta de mim, mas não é que não gosta de mim, é que ele não gosta disso. Então ele precisa ali do cantinho dele de caverna. Lembra que eu falei da mãe com o filho? Então com o esposo e a esposa é a mesma coisa. Vamos supor que eu tenho lá um esposo esquizoide. Aí o homem chega, eu já grudo no pescoço lá e já fala, ai, que o oral é assim, né? O oral já vai lá, já gruda no pescoço da pessoa, já dá aquele cheirinho, já fica ali, quer colo, e vai contar o dia, vai conversar, porque ele quer conexão, quer se conectar. E o esquizoide, ele, para você ter uma ideia, né, a maioria deles, quando ele tem um perfil muito alto, ele usa até o óculos. A maioria deles tem óculos. Então, assim, geralmente eles têm problema de visão. Porque é como se o óculos tampasse a visão dele do mundo, porque ele não quer viver no mundo, ele quer viver dentro da cabeça dele. Então ele vive ali dentro da cabecinha dele. Então ele não gosta muito de se conectar, ele não gosta muito de ficar pegando nele, ele não gosta muito de conversar. Só que o quê? Ele precisa entender que ele tem uma esposa que gosta, né? Sim. Só que então um precisa respeitar o espaço do outro, né? Então eu, por exemplo, vamos supor que eu sou um oral, um marido esquizoide. Eu sei que ele precisa chegar, tomar o banho dele, ficar na caverninha. Quando ele vir, daí eu vou lá, abraço, beijo, converso, né? Me conecto com ele. E ele precisa entender que eu preciso também desse tempo, né? Então, é interessante, porque pode ser que um casamento desse não dá certo, porque já pensou? Você sendo Sim. casado com um esquizoide, por exemplo, né? Você Nossa, chega e vai verdade. conversar com a pessoa fala assim, ai, agora não, ai. Aí você vai relar na pessoa, a pessoa já faz assim, né? Você já vai pensar assim, nossa, ela não gosta de mim, né? E é a mesma Sim. coisa nas amizades. Que nem, por exemplo, o esquizoide, sabe aquela pessoa que você manda mensagem pra ela não te responde? O Hum. esquizoide, ele é assim, porque ele vai olhar a mensagem, ele vai responder na cabeça dele. Então, para ele já está respondido. Por exemplo, a esposa manda lá para ele, o que você quer comer na janta? Né? Ele vai olhar e vai falar assim, eu acho que é carne moída. E vai catar o celular, largar o celular para lá e para ele já respondeu. Porque ele respondeu dentro da cabeça dele. Então, É para ele, né? ele respondeu para ele. Então, ele precisa entender que ele precisa responder às pessoas, que ele precisa sair da caverna, ir lá, socializar com os outros. Mas ele também precisa respeitar esse momento dele, que é onde ele carrega a bateria dele, que é sozinho. Sim, é legal. Obrigado, pessoal aí que tá compartilhando, está interagindo aqui eu quero responder uma pergunta aqui do Iago, né? Ele perguntou como nós descobrimos temperamentos. Bom, Iago, como os perfis de caráter, né, você consegue fazer uma avaliação, os temperamentos também, né? Existe teste de temperamento para identificar, né? São perguntas, né? Perguntas simples, né? Se você tiver interesse ali, depois você manda ali um eu quero ali no Instagram, que daí eu encaminho para você aí, né? Um teste ali de temperamento para você descobrir. Mas a partir do momento que você começa a entender e conhecer as características, porque todo temperamento ele demonstra as características, assim como que a Aline está falando aqui sobre o perfil de caráter, nós conseguimos, analisando todos os dias, no ambiente ao nosso redor, esses perfis, e aí você consegue fazer a leitura, né? Então, hoje, para mim, todos os dias, quando eu vou numa empresa ou qualquer ambiente, eu analiso tudo, as pessoas, né? No sentido assim, a pessoa começar a falar, eu já sei, essa daqui, ela é serena, o outro é popular sanguíneo. Então, assim como os perfis de caráter, que são 5, né? Os temperamentos também, só que um predomina. Então, às vezes, você vai ficar meio em dúvida ali, que eu acredito que é isso, né? Que a maioria tem. E agora?
o que é o que aqui? Então, isso é um exercício, né, no dia a dia ali para a gente identificar, né, Aline? Isso. Aqui no caso, a gente faz a leitura do corpo, né? Porque como a gente entende que esse corpo é moldado pelas suas dores, então a gente vai olhar esse padrão no corpo da pessoa, né? Então, cada fase, ela vai predominar uma parte do corpo. Então, por exemplo, eu vou olhar e eu vou ver, eu como analista, olho e vejo aquela predominância na pessoa da esquizoidia. Então, eu vou entender que tem ali uma predominação. Porque dentro da análise corporal, a gente vai olhar a sensação que aquela pessoa passa, né? O olhar, a comunicação dela e a parte do corpo. Porque muitas vezes, como os traços se misturam, pode ser que tenha um traço ali escondido, né? Sim. Então eu preciso saber, por exemplo, qual que é a mistura de traços que você tem? Vamos colocar lá que você tenha esquizoide com oral e um pouco do masoquismo. Vamos colocar que você tem um pouco de rigidez. Então, assim, uma pessoa que ela tem lá os traços de esquizoide com rígido, né? Que é o último traço, que é o traço da traição, a dor da traição. Então, ela vai ser uma pessoa mais fechada ainda, né? Se ela Entendi, tiver na dor. Né? Então, entendi. assim, o rígido, ele é uma pessoa extremamente que gosta de palco. Só que vai ser uma pessoa que gosta de palco, mas daqui a pouco ela se retira e vai para a caverninha dela. Então, Entendi. mistura. O Marcos aqui identificou, já conhece o temperamento dele, que é sanguíneo. A Fábia fez uma pergunta para você aqui, ó. Qual é o recurso do esquizoide na dor? Para ele entrar no recurso, né? Então, para ele É, entrar no recurso é a solitude. É ele entender que ele precisa ficar sozinho. E ah, ele entender também que ele não precisa explicar para as pessoas que ele precisa ficar sozinho. Simplesmente ele sai e vai ficar sozinho, né? Então, assim, eu sou esquizoide, tô na dor, tô ali estressada, nervosa, tive muita exposição hoje, tive que conversar com um monte de gente, então eu entrei na dor, porque eu tô fora do meu recurso, porque eu tô fora dos meus traços. Então, como que eu entro nos meus traços de novo? Eu vou lá para minha caverna, né? E o que sabe o que acontece também muito com o esquizoide? Ele é uma hum, pessoa de poucos amigos, né? ah, Ele não é é, aquela pessoa igual o popular sanguíneo ali, que nem o Marcos, né, falou. Popular sanguíneo, ele gosta de estar no meio das pessoas. Aí, às vezes, ele é o eu vou dar oposto. um exemplo aqui para vocês. Eu tenho bastante traço de esquizoide. E o meu marido, ele é um pouco de rígido, misturado ali com masoquista. Só que dentro do temperamento, né, da técnica dos temperamentos, ele é sanguíneo. Então, o Bambam, ele é uma pessoa que ele gosta de gente, né? Verdade. Então, ele gosta daquela pessoa com a casa cheia, ele faz amizade fácil. Eu já não, né? Então, o que acontecia às vezes comigo? Às vezes eu olhava para mim e pensava assim, nossa, por que eu sou uma pessoa que eu não tenho bastante amigos, né? E às vezes eu achava que eu era chata. Eu pensava, será que as pessoas não gostam de mim? Né? Antes de eu conhecer esses tipos de temperamento, né? Essas técnicas. Eu pensava assim, eu acho que as pessoas não gostam de mim. Mas ao mesmo tempo, eu não regava amizade com ninguém, entendeu? Porque para você construir uma amizade, você tem que mandar um bom dia, tá sempre chamando para vir na casa. E isso não tá dentro da minha personalidade, né? Eu gosto de ficar mais quietinha, mais no meu cantinho, dentro da minha caverninha, né? Então, depois que eu fiz, que eu me conheci dessa maneira, eu entendi que eu sou uma pessoa que eu não preciso ter muitos amigos, que isso não me faz falta. Só Mas eu que, entendi também que eu preciso me relacionar com as pessoas, né? Então legal. eu deixei de me cobrar, né? Então eu deixei de me cobrar assim, nossa, porque será, né? Olha, a pessoa tem um monte de amiga, eu não tenho ninguém. Eu saio com ele, ele conversa com um monte de gente no meio da rua, encontra um, encontra outro. E às vezes eu falo assim, nossa, eu saí de casa, eu não encontrei com ninguém, né? Então, tipo assim, eu tinha isso. Aí hoje eu entendi que eu tenho um pouco dessa personalidade. Então, eu me entendi. Eu sei que hoje, né, eu sou assim. Então, eu gosto de ficar aqui na minha caverna. Eu gosto de ler os meus livros. Eu tenho uma estante de livro aqui que eu adoro ler.
Então eu adoro sentar aqui no meu cantinho, fazer minha leitura. Eu amo estudar a Bíblia, eu sento aqui e vou ler a Bíblia. Então eu aprendi que eu gosto de estudar, né? E o Bambam, se eu falar para ele, senta aqui e lê esse livro, é a morte para ele, né? Porque ele quer estar no meio dos amigos dele. Então, Porque não é assim, divertido, né? ele é super divertido, gosta de estar no meio dos amigos, conversar. Então, assim, eu entendi que também para ele isso é importante, que eu preciso às vezes acompanhar, mas que também eu necessito de ficar aqui com os meus livros. Entendeu? Legal, entendi. Aline, nosso tempo já está acabando praticamente. Passou muito rápido, né? Passa. Tem bastante coisas aqui que nós poderíamos estar falando, né? Que nem, por exemplo, sobre o esquizoide, mais ainda, e o melancólico e os temperamentos, eles se cruzam ali, né? Com as semelhanças, né? Mas, assim, eu queria já estar preparando você ali para os minutos finais, né? Nós temos mais uns minutinhos ali. E deixar aí para o pessoal, né? Que não conhece, né? Como que pode estar conhecendo mais sobre isso? Nós vamos continuar falando, né? Na próxima quarta-feira vamos estar falando sobre um outro perfil de caráter ali no sentido, né, daquilo que você vai trazer e eu com um temperamento que vai cruzar com isso também. Mas assim, para o pessoal que não conhece, como que a gente fica sabendo disso? Né, traga uma mensagem aí para quem se identificou, né, como esquizoide, né? O que ele pode estar fazendo para estar exercendo isso no dia a dia, né? Então, a pessoa que tem esse traço de esquizoide, né? Ela tem que aprender a amar a dor dela, né? Então, através da minha dor, que eu senti rejeição, então, essa é a minha qualidade. Então, entender que eu sou uma pessoa criativa, que eu sou uma pessoa analítica. Precisa de uma pessoa para apaziguar aqui, para analisar a situação, para ver quem tá certo e quem tá errado. Pode chamar o esquizoide lá, que ele vai fazer isso da melhor maneira possível. É a personalidade dele. Então, eu aprendi a amar as minhas qualidades, né? Eu aprendi a gostar do que eu gostava, porque às vezes eu gostava de ficar aqui com os meus livros, eu gostava disso, mas eu também me cobrava porque eu achava que eu tinha que ser igual ao outro, né? Então, a gente olha aqui, a gente se entende e a gente é mais feliz, porque você aprende a gostar daquilo que está em você. Você aprende a gostar de você, né? E você sendo uma pessoa mais segura, porque com isso você se torna uma pessoa segura, né? Você consegue se relacionar melhor com as pessoas. Então você entende ali os seus limites, né? Você entende as suas qualidades. Aí quando você começa a compreender mais, você começa a olhar as outras pessoas também, entender elas, e com isso uma completa a outra. Né? Uma vai dando equilíbrio na vida da outra. Então, com isso, você aprende a se amar mais, a gostar mais de você, das coisas que você gosta, entende? Então, eu gosto disso. Você consegue afirmar para o outro, falar assim, olha, eu adoro ler, né? Eu adoro ali ficar no meu cantinho e descansar um pouco, né? Olha, eu adoro a minha profissão, que é ali, às vezes, um contador, que é um engenheiro, que é ali um auxiliar de escritório que fica ali fazendo planilha, lançando as coisas no sistema, entende? Então você aprende a gostar do que realmente de quem você é. Então você é feito para algo, né? Então você começa a aceitar isso de uma maneira melhor. Então você começa a aceitar você, com as suas dores, com as suas qualidades, do jeitinho que você é. É isso aí. Esse daí é o esquizoide. A Aline falou sobre o esquizoide, que tem que o temperamento melancólico aí é parecido, né, com esses traços, né? E nós estamos falando aqui sobre, né, o que o seu corpo e a sua personalidade dizem sobre você, né? Para aqueles que entraram depois, não tá entendendo o que está acontecendo.
nós estamos falando aqui sobre os perfis de caráter, né, que hoje a Aline falou aqui sobre o esquizoide e eu falei aqui sobre o melancólico, que tem a proximidade, a semelhança nos perfis. No dia a dia, na relação de trabalho, seja no ambiente dentro de casa, né, ou no ambiente aí social, né, do dia a dia, ou empresarial, nós encontramos esses perfis. Né? Então, é extremamente importante nós estarmos atentos a isso, aprendendo, né, a identificar isso, para que nós possamos melhorar nossos relacionamentos no nosso dia a dia. Né? Que isso é uma coisa que, por mais que a inteligência artificial está aí, mas nós sabemos que o comportamento humano, eu acho que é a única profissão no mundo que não vai existir, apesar que, né, eu já ouvi isso, né, numa imersão ano passado, que a única profissão que não vai deixar de existir é sobre o comportamento humano. Né? Então, eu quero deixar aqui o convite para vocês que chegaram depois, né, nós estamos finalizando aqui a nossa live. Na próxima quarta-feira, nós estamos com outro perfil de caráter, um outro temperamento. Nós iremos falar sobre isso, então, que você não perca, né, e já fique preparado aí, acompanhe as redes sociais, nos acompanhe, para que você não venha perder aí, já, né, começa a marcar aí notificação aí, para você não perder a oportunidade de fazer, né, estar conosco aqui e fazer pergunta também, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer a interação aqui do pessoal que esteve conosco até agora, neste momento. Obrigado por todos vocês que estão aqui ao vivo neste momento. Quero agradecer a Aline ali, né, por essa oportunidade de estar trazendo algo para estar somando aqui no perfil da LIT, né, que é um perfil aqui voltado para o ambiente empresarial, mas nós temos o compromisso aqui não só com a empresa, mas com a família, com as pessoas que estão envolvidas, porque nós entendemos que a empresa é um todo, né? E essa mudança ela acontece de dentro para fora, né? Então, eu quero estar encerrando aqui e agradecer você, o Aline, e quero deixar aí que você, né, faça as considerações finais para a próxima, né, para na próxima semana nós estarmos novamente aqui reunidos. Sim, então, gente, vou agradecer vocês que tiraram um tempinho de vocês para vir aqui, prestigiar a gente nessa primeira live, que é a minha primeira live também. Então, quero agradecer muito o carinho de todo mundo por ouvir a gente, né? E assim, eu fico muito feliz de poder contribuir com a vida das pessoas. E assim, eu acho que essa é a missão minha mesmo de vida, né? Eu gosto de fazer as pessoas se entender, porque eu sofri tanto e passei por, né, poucas e boas aí para poder me entender. E eu sei que isso é muito difícil. Então, eu olho assim, às vezes, para minha missão, eu quero que a pessoa, ela olhe para ela e fale assim, eu sei quem eu sou, né? Quando eu pergunto, você sabe quem você é? E a pessoa, ela fala assim, sim, eu sei quem eu sou. Né? Então essa é a minha maior missão e eu fico muito feliz de poder estar participando aqui da live e trazer esse conhecimento para as pessoas. E na semana que vem a gente vai falar de um traço que é o traço oral, né? Ele se forma ali na fase da criança da boca, né? Por isso que já fala, é tudo oral, tudo a criança vem e põe na boca. É um traço assim, maravilhoso, vai ser uma delícia de falar sobre ele, porque eu acho que toda família tem os seus orais, seu oral ali, e são pessoas muito acolhedoras, amáveis, então vai ser um amor falar sobre elas. E vai ser um prazer estar aqui. Então, quarta-feira, 7 horas, espero vocês aí, traz mais gente para trazer mais conhecimento para as pessoas. E é isso, gente. Muito obrigada. É aí, gente. Obrigado. Deus abençoe a todos. E um ótimo final de noite para todo mundo aí. Obrigado, Aline. Tchau. Obrigado a Todos todos. com Deus. Tchau.